Bom, boa noite. Boa noite. Boa noite. Vamos à nossa reunião semanal, né, das oficinas. Nós estamos entrando aí já quase no último mês aí de atividades nas escolas. E a gente está tendo muita movimentação nos grupos, né, nesses últimos dias, né, para apresentação das oficinas. A gente não pode esquecer, né, de vocês preencherem o diário de bordo. Tem grupo aí que está atrasado com o preenchimento dessas atividades lá, do registro dessas atividades. Depois que a gente fechar a apresentação das oficinas, a gente tem que ir para a etapa da elaboração do relatório. O relatório ele é feito por grupo, tá? Não é individual. Então, cada grupo tem que montar o seu relatório. E a gente tem previsto aí o fechamento dessas oficinas com a apresentação, né, de um resumo, né, do que cada grupo vivenciou durante a aplicação dessas oficinas, desde o planejamento, né, da execução das oficinas até o fechamento dessas atividades, né? Relatar, né, a experiência dessas oficinas ao longo do projeto. A previsão era início de dezembro, né? Aí a gente vai depois decidir uma data aí que fique melhor para todo mundo, da apresentação dos resultados das oficinas. O relatório ele é o mesmo modelo do que foi feito na edição anterior das oficinas, aquele modelo de relato de experiência, que é o mesmo que o Residência Pedagógica usa, né? Aquele modelo ali ficou interessante, então a gente vai seguir aquele mesmo formato lá para fazer o registro, né? O fechamento do registro dessas atividades. E aí é importante, por isso que é importante que cada grupo faça o registro do diário de bordo semanalmente, né? Então lá tem espaço para relatar o que aconteceu, né? Quais atividades foram desenvolvidas, pontos positivos, negativos, e anexar os documentos, né, que foram utilizados, material, fotos e vídeos. Então não esqueçam de fazer o registro semanal dessas atividades, por grupo, né? Então não necessariamente precisa ser o líder do grupo, pode ser uma pessoa diferente por semana para fazer o registro dessas atividades. Então vamos lá. Algum grupo quer começar a falar sobre o que fez aí durante a semana? Quem quer começar? Ricardo, que sempre começa, não está aí? Alguém? Ninguém quer começar? Vamos lá, então, o grupo Vou falar, professor. então fala aí uma. Essa Qual grupo semana você vai nós falar? fomos lá. É o grupo Tapa Buraco. Não é o grupo 7 não, né? Não, o 7 é no Maria Helena. Tá, é aquele grupo paralelo, né? Isso. Tá. Nós essa semana, eu e o Franz, nós fomos na terça, né? E lá no 8º ano, nós fizemos... já tínhamos feito, né, a proposta da trilha com expressão algébrica. E nessa semana ainda não rendeu muito, porque alguns alunos, como voltou as duas turmas juntas, né? Porque estava intercalada, aí então estava uma dificuldade essa semana por conta disso, que alguns alunos tinham já feito, né? Todo o trabalho, o jogo, e a outra turma que começou há pouco tempo, voltou, né? Para se juntar, ainda não tinha feito, não tinham terminado. Aí na próxima semana eles já vão trazer tudo pronto para poderem fazer a socialização, né, que é o jogo.
E no sexto ano nós fizemos a trilha de figuras planas. Porque a professora Rosi, ela está iniciando esse conteúdo de figuras planas novamente com ele, está pegando, né, para falar, para dar esse conteúdo na aula dela. E aí ela inseriu esse jogo para a turma do sexto ano. Aí foi bem interessante porque eles interagiram bastante. Deu Mas o para perceber. mas o oitavo ano ainda estava meio receoso, porque a turma que não tinha visto ainda, né, o jogo, não sabia nem como começar a fazer. Mas aí depois já foram fazendo a trilha e na próxima semana eles já vão trazer pronto. Certo, aí deu para perceber que ó, em alguns grupos houve a confecção do jogo junto com eles, né? Isso. Bom que eles podem Aí, reproduzir o jogo em casa, com outros sim, colegas. isso mesmo. Aí, professor, o meu tempo, né, que eu poderia dispor, eu já avisei a professora Rosi que eu não vou poder mais ir, e aí ela vai ficar com a turma do Igor, né, que ela ia ver até com ele essa semana, para ele poder suprir o tempo até esse mês aí de novembro. É o dia 29 que ela vai fazer a culminância, né, junto com a escola. Aí depois ela vai falar aí alguma coisa sobre isso. Tá ok. E você vai falar sobre o grupo 7 também? Não, o grupo 7, o Ricardo que vai falar. E ele? Não tô vendo ele. Daqui a pouco ele entra aí. Ah, tá bom, vamos aguardar. Porque essa semana eles também não foram, porque era a turma da Lúcia que iria estar lá na escola. Aí, só foi falar, ele entrou. E nós vamos na próxima semana, no Tá, Maria Helena. ok. Ricardo, grupo 7 já foi intimado aí pela Ilma. Ele não tá ouvindo. Bom, enquanto ele se restabelece, grupo 1, quem tá aí? Juan. Só tô vendo o Juan. E aí, professor, boa tarde. Boa tarde. Então, nessa semana a gente aplicou a terceira oficina no Cássio, né, sobre equação. A gente utilizou um jogo impresso e a gente ia usar uma balança artesanal, né, feita de PVC. Conseguiram fazer a balança? Sim, porém, por motivo de saúde, o membro que estava com a balança não pôde comparecer. Eita. Aí eu tive que fazer um desenho, né, no quadro para representar, né? Aham. Mas deu certo. Os alunos se Daniel, interessaram. Daniel comentou alguma coisa? Não, até por causa que o nosso sistema ia ser em duas turmas separadas, né? Então ia ser Ah, 2 em 2 e pelo motivo de ter apenas 3, deu para ter um bom resultado, né, com a falta de membros. então, mas conseguiram aplicar? Sim, foi bem aplicado. Tá? O pessoal conseguiu visualizar a questão da resolução de equações, da balança? Sim, a gente explicou e deu a atividade para eles. Após isso, a gente ficou indo de mesa em mesa, né, para ajudar eles a fazerem, né, tirar as dúvidas. Certo. E qual a previsão das próximas atividades? Combinaram alguma coisa com o Daniel? Mês que vem ele tem que ver, por causa que a gente está sendo série por série, agora tem que falar com o professor do oitavo ano. E não é o Daniel? Sim, é o professor Daniel em conjunto com outro professor, né? Ah, tá, entendi. Tá ok. Tem mais alguém do grupo? Acho que não, né? Cadê?
Grupo 2. Tem alguém do grupo 2? Grupo 2. Abreu? Viu o Abreu aí? Algum comentário, Abreu? Bom, tá ouvindo. Grupo 3. O grupo 3 não tem. Deixa eu ver aqui. Grupo 4. Quem tá aí? Andressa. Algum comentário, Andressa? Acredito que não, professor. A oficina está andando bem, conforme o planejado com a professora e com o pessoal. Tá tudo certo, acredito eu. Eu vi que tá andando, né, a oficina aí das Olimpíadas e o da astronomia que começou agora. Como que tá? Começou essa semana da astronomia. Aí também tá aplicado, tá tudo andando conforme. O André vai terminar a apresentação dele. Semana que vem a apresentação dos meninos, do Matheus e do Adilson. Aí na segunda semana de novembro a gente já encerra a oficina. E a de astronomia, vocês conseguiram ver alguma coisa prática? Então a gente vai fazer a criação do mobília do sistema solar. Aquele que a Catiúcia tinha sugerido da Caixa? Sim. Certo. Tudo bem. Mais alguém do grupo 4 ou 5? Grupo 6. Alguém do grupo 6? Opa, Lúcia? boa noite. Boa noite. O Deiner. Pode falar, Deiner. Boa noite a todos. Boa Tá noite. dando para escutar? Sim. Porque a internet tá meio ruim, hein? Eu vou falar um pouquinho, depois se a Lúcia quiser falar também. Referente à oficina essa semana, dia 19, na terça-feira, a gente foi junto com a professora Rosi e Maricel, lá no Maria Helena, Albanese. Aí a gente aplicou os jogos corrida geométrica, a roleta das expressões numéricas e o jogo da fração, né? O pessoal postou lá no grupo e tal. O que a gente fez? Com a sexta série a gente fez a corrida geométrica, com a sétima a gente fez o jogo da fração e as duas oitavas a gente fez a expressão numérica, né? O pessoal teve uma boa desenvoltura, né, nos jogos. A gente começou explicando o procedimento de cada jogo, e aí no decorrer do jogo a gente foi tirando as dúvidas que surgiam, né, referente a figuras, foi explicado, nas figuras geométricas, foram explicados o nome delas, aí como era da sexta série, né, eles foram falando qual o nome das figuras, se tinha arestas, vértices, essas coisas. E referente ao jogo de fração, eles também fizeram bastante. A professora Rosil provavelmente vai falar também, ela teve umas ideias a mais referente ao jogo de fração. E nos oitavos anos, que foi o jogo da roleta de expressão numérica, o pessoal também desenvolveu, solicitou, ele no começo para agora, eles estão já indo lá na frente, porque a gente bota o jogo lá na frente, eles vão lá, começam a jogar, aí tentam resolver as questões que são propostas, né? Na primeira aula, assim, eu vi um pouco em como a turma estava diminuída, estava partida em duas partes, né? Uma parte de uma semana e outra na outra. Eles estavam meio com, não sei se receoso, né, de ir ou com vergonha, mas eles estão se soltando e
tem bastante gente que vai uma vez, vai duas, vão resolvendo, busca, tira dúvida. Então a oficina tá andando bastante, é bem legal, tá andando, e o pessoal tá se desenvolvendo legal também. Professora Rosio, a Lúcia, se quiser comentar também. Bom, professor, dando continuação à explicação do Denner, nós fizemos 3 jogos diferentes, né? Um para o sexto, né, que é o jogo do Denner, né, a corrida geométrica. O do sétimo chama roleta e painel das frações racionais. Nós usamos 2 tipos de jogos, mas com o mesmo raciocínio. Um seria o painel, né, com as frações e as figuras correspondentes, e o outro seria a roleta das frações, que a criança na imagem que caísse, ela teria que dar a fração correspondente. E aí nós vimos também que os alunos estavam com um pouquinho de medo, né? Mas também depois perderam um pouquinho da vergonha e foram lá para frente. E quando não iam para frente, a gente ia lá nas mesas ajudarem. E para o 8º ano, nós fizemos um jogo chamado Roleta das Expressões Algébricas, onde é feita uma roleta com 2 dados, um com sinal, né, positivo e negativo, e outro com o valor da expressão onde iria substituir x. As crianças estavam um pouquinho com medo, né, do 8º ano em relação a isso, mas depois que perderam o medo, elas iam lá para frente e tiravam suas dúvidas. O que a gente pôde observar? Algumas dificuldades deles, mas a gente foi auxiliando ao longo da aula. Só isso, professor. E todos participaram dos jogos, da construção dos jogos. Legal, deu para perceber nas fotos que vocês divulgaram que o pessoal estava participando bastante. Muito bom. Tinha um aluno, por exemplo, nesse jogo do 7º ano, que era só para fazer 2 frações e queria fazer o painel inteiro, não queria parar. Então, tinha alunos realmente bem evoluídos nessa questão de frações e tinham outros com muita dificuldade, algumas dificuldades. A ideia do jogo é tentar eles conseguirem, né, visualizar a ideia das operações e conseguir resolver, né? Mas aí a gente ia ajudando ao longo disso. Se tivesse assim, com vergonha de ir lá para frente, a gente ia lá, sentava com eles na cadeira, levava o jogo até eles, ou ia para explicar, sim. Nós sentimos assim que eles estavam mais à vontade com a gente. Isso é bom. Muito bom. Beleza, mais alguém do grupo 6? Ricardo tá aí, grupo 7. E uma falou que você quer falar, Ricardo. Agora que a internet tá voltando agora, professor. Ilma não falou alguma coisa? Não, né? Ela falou que a missão é sua. Não, a gente só tá detalhando, né? Porque acho que a professora Rose vai dizer depois que ela quer juntar os grupos, né? Para apresentar na Maria Helena dia 30, no sábado. Aí, como eu tinha falado com o senhor que tinha que imprimir umas fotos, né? Que na verdade tinha que ser umas fotos coloridas, né? Porém, como o senhor disse, né? O FME só imprime preto e branco. E com o Daniel, vai ver que o patrão se imprime, mas assim, um limite de 10 fotos só. É colorido, né? Então ela é muito puxado, né? A ideia que eu tinha dado era tentar arranjar um lugar lá onde vai ter a apresentação, de repente projetar no Data Show, né? Sim. Deixar rodando as fotos, né, no Data Show. Sim, professor. Acho que é a professora Rose que vai, pois ela vai detalhar como vai ser feito, né? Aí a gente vai encaminhando. Mas aí, semana que vem, dia 26, a gente vai apresentar e dia 9 vai ser o último dia, 9 de novembro, na terça-feira, né? E se tiver dia 30, né, que é no sábado, que é todos os grupos, né? Acho que o grupo 6, o grupo 7, para apresentar para todos os alunos, né? Juntar todos. Enquanto isso, é só isso, professor. Tá ok. Tem alguém do grupo 8? Quem que tá aí do grupo 8? Aline? Eu tô aqui, professor. Como sempre. Sobrou pra você.
Então, professor, tá indo tudo ok. Como a Ilma tinha falado, o Igor também falou com a gente que ele ia conversar com a professora em relação a isso, porque se for o caso de criar novos materiais, ele vai passar para a gente criar. No entanto, tá tudo indo bem com o grupo 8, já que eu também sou do grupo 10. Hoje, eu fui lá, né, eu e o Erivelto, a gente aplicou a oficina. Hoje a gente separou os grupos, né, perguntou para eles quais seriam os temas que eles vão apresentar na Feira de Ciência. E, incrível que pareça, eles levaram já os assuntos, eles estão bem animados para que aconteça. E também passamos um slide sobre refração de luz, né? Principalmente sobre o arco-íris. E foi assim, tá tudo ok, professor. Ah, legal. Bom que tá caminhando. Em relação esqueci de perguntar lá para o grupo 4 e para o grupo 5 também, mas relacionado aí ao 10, também ao 9, vocês pretendem fazer alguma coisa, de repente, voltada para o Enem? Vocês estão pensando em algo sobre isso? Ou vocês já estão focando nas questões que vocês trabalham voltadas para o Enem? Professor, Sim. em relação ao meu grupo, a gente tem trabalhado, né, dentro das próprias questões, após estar apresentando toda a oficina, na questão de resolução de questões e interagir com a turma, a gente tenta estar trazendo sempre uma ou duas questõezinhas assim do Enem. Não com foco muito grande nisso, mas pelo menos essa semana, né, que foi eu e o Adilson também, fomos apresentar lá. E como é ensino médio, né, eu achei interessante estar trazendo isso. E aí, o nosso tema é das Olimpíadas, mas tinha bastante questões até dos exames anteriores que estavam relacionadas. Aí a gente levou um pouco. Tá, entendi. Não, tá, porque às vezes eles pedem. Em edições anteriores já teve, né, de trabalhar questões do Enem. Aulão já é meio complicado, né? Mas aí tem que tentar resumir muita coisa em pouco tempo. Mas bom que vocês já estão trabalhando, né? Aos poucos Não aí. tá muito a fundo, né, mas só para eles terem uma noção de como que cai, de como que é abordado o assunto. Sim, entendi. Não sei se do último grupo aí, o Josias falou que não ia poder participar, que mudou o horário lá dele de serviço. Quer dizer, na próxima ele ia participar. O Neilson tá aí? Ou quem trabalhou? Acho que o Franz também não tá aí, que ele trabalhou junto com o grupo do Neilson Josias, né? Bom, o Abreu, que não. Seu grupo ninguém falou, tá conseguindo falar, Abreu? Quer comentar alguma coisa do seu grupo 2? Acho que estamos tendo problema aí com o grupo 2. Os professores querem comentar algo? Rosi, professora Rosi ou Catiúcia, quem quiser falar primeiro. Pode falar, Catiúcia. Boa noite, professor. Boa noite. Então, eu queria comentar em relação às oficinas que estão ocorrendo sobre a minha supervisão, né? Então, a oficina de... Como é que chama? A oficina dos Jogos Olímpicos e da astronomia também, eu acho que a gente vai ter que fazer uma alteração no cronograma. Por quê? Semana que vem, a escola resolveu fazer a aplicação da prova diagnóstica, né? E eu vou aplicar a prova de matemática na minha aula, entendeu? A prova diagnóstica de matemática durante a minha aula. Então, provavelmente, eles não me passaram ainda que dia. Eu acho que amanhã eles vão me passar. Porque o de biologia eu já recebi quando que eu tenho que aplicar no período da tarde. Mas na manhã eu ainda não recebi esse cronograma. Então, eu não sei se vai ser na terça ou se vai ser na sexta. Né? Então, mas eu vou avisar sem falta amanhã, eu vou perguntar já amanhã certinho, aí eu aviso para os grupos em relação a isso. Para o grupo da astronomia, é a mesma coisa, né? Eles vão sempre na terça, na quarta e na sexta.
E aí eu tenho que ver quando que vai ficar marcado também a avaliação de ciências, que eu vou ter que aplicar a diagnóstica para esses alunos também, né? Então eu não sei se vai cair justamente nesses horários que eles estão utilizando. Mas eu vou procurar saber tudo amanhã certinho já, para poder repassar isso para eles. Então, assim, até agora tá tudo tranquilo, né? Os alunos do 8º A e B, eles gostaram bastante. Os alunos do 8º C perguntaram por que eles não foram escolhidos, né? Para participar também. Mas olha, eles são terríveis do 8º C, então nem dá para tirar de sala de aula, né? Mas não falei isso, né? Mas assim, eles gostaram bastante. Hoje um aluno já até me pediu, do 8º A, me pediu o conteúdo que foi passado ontem na oficina, né? Ele me pediu, ele falou assim que o professor falou que ia enviar para a senhora ia enviar para a gente. Aí eu já enviei para eles o conteúdo, né? Que eles estão fazendo pequenos resumos de cada aula, né? Que eu estou pedindo para eles. E é isso. Tá bem tranquilo, de matemática também. É só que assim, o de matemática é um pouco mais complicado, né? Que os alunos são bem desanimados, eu acho que os acadêmicos perceberam isso, né? Que eles são bem desanimados mesmo, principalmente o segundo ano D. O segundo C ainda participa dos cálculos, né? Oralmente, eles vão falando e tal, né? Mas basicamente isso, né? E aí eu tenho que ver também em relação ao cronograma, como eu falei. Em relação a esses dois grupos, é isso. Já o grupo do Rotary, que é o grupo de física, hoje a gente já organizou tudo. Hoje, as turmas pareciam bem mais cheias do que o normalmente. Então, realmente, hoje deu para trabalhar, avisar todo mundo, marcar uma data já de culminância, né? Já pegar os nomes, telefones, montar grupo, já foi tudo montado, entendeu? Tanto no grupo do WhatsApp também já está tudo organizado, né? E aí a gente já vai conversando. Alguns alunos já até não foram hoje, mas me mandaram no privado durante a aula, né? Que eles iam fazer tal coisa e tal. Então já está tudo em andamento. Alguns ficaram até animados para a gente fazer uma culminância assim maior para apresentar até para a escola, né? Mas eu falei assim que a gente vai primeiro, a princípio, fazer a culminância em sala. Se ficar muito bom, falei, a gente faz uma coisa bem maior para a escola mesmo, né? E é isso. Eu queria parabenizar os acadêmicos, eles são excelentes, assim. Eles falam muito bem, eles interagem muito bem com os alunos, né? Tem que... Estão no caminho certo para essa parte aí da educação. É isso aí. Que bom. Também que está dando tudo certo. Quanto em relação ao planejamento, não tem problema. Você pode adaptar aí, fazer depois, não tem problema nenhum. Tá, beleza, Só, ok. Uhum, só combinar com eles que fica tudo certo. beleza. Professora Rosi, Boa noite, tudo bem? boa noite, tudo beleza? Tá belezinha a voz? Tá, estamos te ouvindo bem. Quarta-feira as turmas pegaram fogo, que na quinta fiquei até rouca, Eita, mas foi muito legal. Olha, você precisa estar lá para ver a empolgação deles, sabe? Parece que a terça-feira, né, é a data sagrada. Vai ter oficina? Na segunda eu já começo a perguntar, vai ter oficina? Vai ter? Vai, calma, respira um pouco. E aí, né, a gente consegue desenvolver através de toda essa empolgação deles, como falei para os acadêmicos, a gente começa até a criar coisas, né? E aí a gente está fazendo um trabalho já praticamente já pensando na socialização, né? Eu estava rindo aqui, sabe? O Ricardo, ele pensou que é dia 30 agora. Não é, Ricardo, é dia 30 de novembro. Então, ainda bem que as reuniões acontecem, né? Eu estou aqui já com o meu calendáriozinho, né? Vai abrir agora o planejamento de novembro para a gente fazer do Estado. E aí eu tenho que inserir, né, toda essa ideia da finalização da oficina, né, nesse ano, de acordo com o planejamento, né? Deixar tudo registrado, porque aí eu vou ter que, né, aí a gente já ganha mais força, né, para sentar e conversar com os coordenadores, diretoras, né, se bem que elas, né,
dão maior apoio, né? Estão vendo realmente que os alunos, né, de ambas as escolas, tanto do Natércia como do Maria Helena, estão muito empolgados, estão envolvidos mesmo, sabe? Então, eu acho assim que o principal, como eu falei para os acadêmicos, né? No primeiro momento, o que faz a gente crescer no projeto é fazer com que esses alunos eles se sintam pertencentes a ele, né? Então, não adianta nada, a gente está com um projeto maravilhoso e os alunos não conseguirem entrar lá dentro. Então, nós tivemos, assim, um pensamento, assim, muito produtivo, mostramos coisa boa, a gente soube vender o peixe, né? E aí conseguimos trazer esse aluno para dentro mesmo do projeto. E aí a gente infelizmente, né? Tudo tem um começo, meio e fim. E aí eu já fiz toda a ideia, porque já vou fazer meu planejamento de novembro e eu já vou inserir, né? A data 24/11, a finalização, né? Socialização na Tércia, dia 24 de novembro. Então, aí, como vai cair numa quarta-feira, como conversei com eles, né? Eu tenho que também conversar com alguns professores, se vai ceder aquela famosa quinta aulinha, né? Para a gente poder fazer no fundamental na quarta-feira. Quanto na terça, que né, tem tudo um jogo de cintura, né? Deixar avisado com antecedência, ver se o professor não vai fazer prova naquele dia, para ele, né, também fazer da sua aula, né, aquele momento de exposição que os alunos terão, né, para mostrar para outras séries o que foi feito dentro da oficina. Eu já estou assim montando um cronograma bem assim esquematizado mesmo, para não ter problema, né? Já agendei hoje para a semana que vem uma reunião com a coordenação aqui da Dona Tércia, e aí também para a semana que vem, né, também já agendei a reunião com a coordenadora do Maria Helena, para não ter problema, para a gente fazer um convite, né, bem especial para você, para a Secretaria da Educação, né, porque todas as escolas elas têm padrinhos, né, e madrinhas, lá do CREA 3, e aí eu quero já, né, no comecinho já de novembro, fazer com que esse convite chegue nas mãos deles, para eles se organizarem também para estar presente, né, na nossa socialização dos jogos das oficinas. Como falei para os 2 grupos, né, do Maria Helena, independente do grupo do Ariel, que, né, está cheia de atividade também na universidade, que eles vão fazer a última apresentação deles no dia 9, aí quem segura é o grupo do Denner, né, junto com as meninas, no dia 16, 20, 26 e 23, né, no caso, aí segurar essas 2 terças, né, mesmo se o grupo dele não puder ir mais. E aí fechar tudo dia 30 no Maria Helena Albanese, que aí a gente já mostra, né, todos os jogos, né, realizando a prática, por isso que a gente está trabalhando muito os alunos em relação ao aprendizado, porque eu já fui bem clara com eles, né? A exposição vai ser de vocês, e quem vai ser o professor vai ser vocês também. Já ficaram com o coraçãozinho na mão, mas eles estão muito confiantes, já estão até ensaiando, né? A gente vai fazer todo um treinamento, vamos ver se a gente consegue fazer esses treinamentos no dia 23, né? Antes de fazer a socialização, ouvi-los na apresentação, é como se fosse uma exposição de uma feira, né? Temos vários jogos, e aí eu tenho certeza que vai dar tudo certo, porque a gente tem um tempo hábil para organizar tudo isso aí. A coordenadora já me cedeu 2 salas, né? Porque a quadra de esporte do Maria Helena, como eu falei, está em reforma mesmo, né? Então, eu creio que até lá, dia 30 de novembro, não vai estar disponível. Mas aí nós já ganhamos 2 salas de aula para fazer todo esse trabalho, tem o pátio, a escola é grande, vai dar para a gente fazer a apresentação, né, bem feita. E aí a gente realmente, né, nós vamos ter que montar ou um painel ou o slide vai ter, né, com certeza, para a gente deixar assim, né, as imagens passando deles, fazendo, já vai economizar papel,
eu também tive essa ideia, né, de deixar ligado o projetor e as imagens passando, e aí a gente pode, né, montar só um banner, né, eu sei fazer um banner bem legal, vou conversar depois com as meninas, um banner reciclável de papelão, para a gente colocar algumas fotos, né, lá dentro, vai ficar bem legalzinho. Então, nós temos muito trabalho agora, antes dessa finalização, e aí a gente tem que, né, nós temos que organizar tudo direitinho, fazer esse convite, porque eu faço questão da secretaria estar lá na escola, para, né, ver o que foi, só um pedacinho, né? Como falei para eles, seria muito bom se fosse desde o começo, né? Mas passamos aí por tantas situações esse ano, e com a graça de Deus, né, conseguimos chegar até aqui, e o que podemos fazer é isso, né? O que dá para aproveitar, a gente vai encaixando, enfim. E aí eu quero que a oficina seja bem visualizada, né? As organizações, né, por parte dos acadêmicos, está sendo maravilhosa. Nossa, eles estão prontos, né? As dificuldades, né, como foi comentado aí, realmente vão aparecer, aparecem no nosso dia a dia. Sem as dificuldades no ensino da matemática, eu acho assim que o professor, ele também não cria novas estratégias, então elas têm que aparecer. E eu adoro quando aparece dificuldade, porque eu sei aonde que eu posso melhorar. E eu passo toda vez, quando a gente termina nossas oficinas, eu faço um relato, né, de algo assim, sobre a experiência profissional em sala de aula para os acadêmicos, e eu acho que eles se alimentam muito disso, sabe? Porque eles estão levando para si, né? A gente tem que ter paciência, e aí eles estão levando para si mesmo o crescimento profissional deles, porque, olha, os jogos estão sendo maravilhosos. E aí a gente, né, com um pouco mais de experiência, a gente começa já a ver outros conteúdos lá dentro. Então, a gente vai estar utilizando para esses últimos dias aí de novembro, alguns mesmos jogos, mas, como falei, assim, ajustando, com um grau de complexidade assim, maior. Né? Se hoje ele só mexeu lá no sólido geométrico, só para ver nome de figura, na próxima jogada, eles já vão fazer cálculo de vértices, né? Faces, aresta, vai ver melhor como que é o nome daquela, né, face, daquele prisma, das pirâmides, enfim. Então, o jogo vai ficar um pouco mais complexo, para ver se realmente, né, o assunto, né, o aprendizado foi atingido. E aí a gente, né, vai agora tentar. Eu quero demais, eu não sei como que eu vou fazer, né? Eu quero contar com a sua ajuda, porque o Franz e a Ilma realmente não vai dar mais para ir mexer com a oficina do fundamental na Tércia. E aí, na Tércia, como eu vou deixar para o dia 24, ainda tem uns diazinhos pela frente, né? Então, a oficina ela não pode parar. Nós temos ainda lá na Tércia, né, dia 27, e aí nós temos dia 3, dia 9 e dia 16, ou seja, no ensino fundamental do Natércia, nós ainda temos 4 oficinas para ser realizada. E aí, para a gente fazer essa culminância no dia 24. Eu gostaria demais, né, que esse grupo número 8 participasse dessas últimas oficinas, né, para a gente poder também organizar a data dessa culminância, porque o que vai ser apresentado, porque eu já escolhi a data, vai ser dia 24, e o outro dia 30, porque mais para frente já não dá mais. Aí a gente já vai mexer com o encerramento de nota de bimestre, enfim. Aí a agenda já vai ficar superlotada. Inclusive, essas datas já até oportunizei com os coordenadores, eles acharam ótimo, nesse período não vai ter nada, né? Então, eu gostaria demais que o grupo, né, entrasse em contato novamente comigo e a gente, né, pudesse fazer um fechamento legal também no Fundamental 2. Dispôs, né, ele e o Nielson, mesmo ele encerrando, né, o trabalho dele agora com você lá pelo dia 5, ele vai ficar comigo lá na oficina até a data da possível culminância, né? E aí eu gostaria demais, né, que o grupo, se tivesse alguém aí, que entrasse, né, se comunicasse, para a gente poder também fazer uma coisa bem legal no Fundamental 2, senão vai ficar muito carregado para mim, vai ficar muito pesado. E aí eu trabalho em equipe, né, e a gente precisa trabalhar sempre juntinho.
E aí é isso, né? As oficinas, graças a Deus, foi assim como uma novidade para eles, despertou muita curiosidade. Eles mesmo por si só, né? Começaram a aprender, certo? Assim, discutir o assunto, trocar ideia com o coleguinha. Então, é muito maravilhoso, né? Um projeto bem elaborado, bem feito, os professores bem empenhados, só tem que dar certo, né? E aí eu só tenho a agradecer mais uma vez, mas eu chego. Acho que perdemos o finalzinho ficou um pouquinho cortado. Oi, tá me ouvindo? Estamos sim. Mas tá me ouvindo Agora bem? sim, cortou cortou um tá. pedacinho do final, hein? Mas essa questão do grupo 8, acho que dá para aproveitar a Aline que está aí e verificar com o restante dos participantes, o Igor, a Ariela, a Joiciane, para eles poderem aplicar nesses dias aí que você tinha indicado, para não prejudicar o andamento do que foi planejado, né? Eu acho que dá para conciliar. E aí, algum outro grupo que puder ajudar, né, algum outro membro de outro grupo que puder ajudar a conversar com a professora Rosi, né, em conjunto com o grupo 8, para desenvolver essas atividades aí que faltam serem realizadas. Em relação aos projetos, acho que estão bem encaminhados, né, de maneira geral. A gente está indo aí, como eu disse no começo, para finalização das atividades. Eu acho que é importante não perder esse ritmo, né, principalmente para esse fechamento dessas atividades, fechá-las com chave de ouro, né, vamos dizer assim. E na semana que vem, nós teremos aí a Semana da Matemática, né, não teremos a nossa reunião. É interessante vocês prestigiarem e até divulgarem para os alunos das escolas, que eles também podem participar. E nós vamos ter na quinta-feira que vem a apresentação do grupo, né, de um grupo, né, que faz parte vão apresentar dentro do Residência Pedagógica, que é a Ilma, o Ricardo e o Ariel vão apresentar a temática da arte com a Quarta-feira, geometria. professor. Quarta-feira. Não é quinta? Pensei que fosse quinta. É sexta. Tá certo. É quarta. É que sexta não tem atividade da semana, tá certo. Então, na próxima quarta tem a apresentação aí. Vamos prestigiar. Acabou de entrar aí nosso mais um membro do grupo aí que vai apresentar na Semana da Matemática, o Ariel. Abreu, tá conseguindo falar? Faltou a fala do seu grupo? Acho que ele não está ouvindo. Ariel, quer comentar alguma coisa? Boa noite, professor. Só um minuto. Ok. Ele está comemorando o aniversário dele ainda, professor. Eita. São 5 dias de festa aniversário dele. Caramba. Ricardo, ele viaja na maionese, mas tudo bem. Ué, você falou que tem caipirão hoje? Eu tô esperando você lá no caipirão. É para falar sobre qual grupo, professor? Não, pode ser do grupo, apesar que seu grupo já falaram, né? Então tá tudo ok. Sobre a apresentação? Para você fazer um convite na Semana da Temática que vocês vão apresentar. Tá. Não, então, ficou dividido assim. Eu, o Ricardo e a Ilma, nós vamos apresentar. A minha parte
eu vou iniciar fazendo uma introdução às metodologias utilizadas. Então, eu vou Só falar um te pouco. cortando rapidamente, vocês vão querer usar o laboratório do curso ou vocês vão apresentar de casa mesmo? Olha, eu tenho só ver com a Ilma, eu acredito que não, porque o Ricardo acredita que já está pronta a apresentação, a minha parte também, só está faltando a apresentação da Ilma, que vai fechar tudo, entendeu? Então vocês não vão precisar usar o laboratório para apresentar alguma coisa. Não. Não, tá, tranquilo. Aí eu acredito, ficou dividido assim. Eu vou iniciar fazendo a introdução às metodologias, né? Vou falar um pouco do Paulo Freire, falar um pouco do Biratan Ambrosio, que a gente fez ética matemática para ensinar também, Uhum, e a interdisciplinaridade. certo. Aí, depois desse debate, o Ricardo vai entrar com as formulações das figuras. Só cuidado que o tempo é curto, né? Não, então, sim, a gente já dividiu. E aí fala muito da teoria e na hora da prática não dá Não, tempo. então, por isso que a gente já dividiu já isso. Aí o Ricardo vai entrar com os conceitos das figuras geométricas, das formas de figura geométrica, vai fazer uma figura geométrica com eles, né? Aí termina apresentando como foi o desenvolvimento da oficina em si. Certo. Tá ok. Mais alguém quer comentar alguma coisa na reunião? Josimar? Ficou quieto aí? Tranquilo. Tá ajudando a Catiúcia, Josimar? Eita, também não tá nem conseguindo falar. Bom, então é isso. A gente encerra então a reunião. Na semana que vem a gente tem a Semana da Matemática. Não deixem de prestigiar as atividades. E aí na semana seguinte a gente volta com a reunião. Então, boa semana a todos. Boa noite, professor. A todos. Boa noite. Boa noite, até mais, pessoal. Boa noite a todos.